Seja muito bem-vindo, eu me chamo Ana Flávia Eusébio e nós estamos falando sobre o tema Comunicação Sem Ruídos. Esse é o tema da nossa minissérie e o episódio de hoje, que é o último dessa minissérie, nós falaremos sobre a comunicação e a influência de traumas e experiências passadas. Se você já está aqui, desde a semana passada ou assistiu algum vídeo anterior, algum episódio anterior com esse mesmo tema, comunicação sem ruídos, você percebeu que eu sempre falo sobre a individualidade de cada pessoa, eu falei bastante também sobre o perfil comportamental, sobre o temperamento, e hoje eu quero te levar para um nível ainda mais profundo, que é exatamente pelo nível de intimidade, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Pelo nível de intimidade, nós vamos expressando, seja verbalmente, seja através da não comunicação, lembrando que a não comunicação, ou seja, as pessoas que se calam, também há uma forma de comunicação, nem toda comunicação é verbal. Na verdade, tem uma estatística bem legal que eu gosto muito nos Estados Unidos, que eles falam que apenas 34% da nossa comunicação é verbal. Todo o restante é não verbal, inclusive os gestos, a vestimenta, o tom da voz. Então, tem várias outras coisas a serem analisadas também. Então, este é o que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais hoje e como, de praxe aí, eu te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito, muito, muito importante para que realmente o meu conteúdo possa atingir ainda mais pessoas. Deixa sua aguinha aí do lado e, se possível, uma caneta e um papel e vamos lá para a aula de hoje, para o episódio de hoje. Então, veja, todos nós somos... A consequência, nós temos aqui no nosso DNA, nós temos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas caixinhas de armazenamento, situações que nós vivemos no passado, sejam elas positivas ou negativas. Lembrando que ainda tem um nível ainda mais profundo para nós entendermos que cada pessoa pode ter passado pela mesma situação, na verdade todos nós, todo ser humano, nós podemos passar exatamente pela mesma situação, ou seja, nós estamos aqui e estamos olhando um avião caindo. Cada pessoa interpretará de uma forma baseado na sua história de vida. Por exemplo, pode ser que eu esteja com você aqui ao meu lado e nós estamos olhando um avião cair e eu fique muito nervosa, falo, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? E eu comece aqui a ficar agitada, mas talvez você tenha passado alguma vez na sua vida pela perda de uma pessoa, um ente querido, e que caiu, foi através de uma queda de avião, ou esse avião caiu na casa da pessoa que você conhecia. Então veja que a forma como você assimilará essa imagem na sua cabeça será diferente da minha forma, Então cada um se baseará na sua história de vida, mas também, mais do que na sua história de vida, nas interpretações daquilo que você fez, das situações que lhe ocorreram. Então, ali vai se formando os traumas, ali vai se formando as nossas experiências passadas. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que eu cresci com o mesmo pai, com a mesma mãe, nós tivemos a mesma educação, mas a minha irmã é revoltada, a minha irmã é doida no mundo, a minha irmã faz coisas que até Deus duvida, eu preciso ser a mãe da minha irmã, correr atrás dela, resolver os problemas dela. Veja, ela fez interpretações diferentes, cada um tem o seu modelo de mundo interno, por isso que nós precisamos sempre estar muito disposto a ajudar as pessoas e fazer com que realmente os relacionamentos dê certo, porque muitas vezes nós julgamos, na grande maioria esmagadora das vezes, nós julgamos o outro baseado naquilo que eu tive como experiência de vida ou até mesmo com relação aos meus traumas. Mas foram meus, cada um vai interpretar de uma forma, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, algumas pessoas levará isso para um nível de profundidade de silêncio
que foi, a gente falou isso anteriormente no vídeo, muitas pessoas vão se calar, muitas pessoas vão se fechar, às vezes elas não se sentem num ambiente seguro para poder compartilhar sobre os seus traumas, para poder compartilhar sobre as suas experiências passadas, mas tudo volta para o vídeo anterior ao qual eu falo sobre intimidade, porque para mim, para Ana Flávia, a intimidade, ao passo que ela vai aumentando ali com o casal ou com qualquer tipo de relacionamento, a pessoa ela se sente segura para compartilhar coisas que lhe aconteceram. Então eu já tive, por exemplo, em atendimentos, pessoas que nunca haviam confessado, nunca haviam compartilhado isso com nenhuma outra pessoa, mas com relação a abusos sexuais. Então ela se sentiu confortável num ambiente seguro ao qual ela quis compartilhar aquilo. E é uma forma de nós nos curarmos. Todas as vezes que nós colocamos para fora, todas as vezes que eu escuto o que eu estou falando, automaticamente já é uma forma, não estou dizendo que é a única e nem a melhor, nem a mais eficaz, mas já é uma forma de nós curarmos ou ressignificarmos, não precisa nem ou, pode ser e ressignificarmos o nosso trauma, porque quando nós deixamos apenas na nossa mente, quando nós deixamos apenas na nossa, é a mente mesmo, a mente que está muito ligada ao ego, ela sempre vai deixar esse problema muito maior. Quantas e quantas vezes, eu já falei isso também em algum vídeo anterior, que você estava com algum problema, com alguma dificuldade, você foi e compartilhou com uma pessoa, e a partir do momento que você compartilhou com uma pessoa, essa pessoa falou, nossa, mas esse aí que é o seu problema? Tem certeza que essa aí é a dificuldade que você está reclamando? Peraí que eu vou te contar uma bem pior da minha vida que eu tô passando. E ao momento, né, e naquele momento, a partir daquele momento que você coloca para fora, e não é só por conta que a pessoa falou que é um problema assim, não tão grave assim, mas a partir do momento que você ouviu, você começa a trazer o que? Soluções. Via de regra, quando nós deixamos os nossos problemas apenas na mente, nós não conseguimos ver soluções. A gente está alimentando aquele pensamento, nós estamos alimentando aquela situação, nós estamos alimentando aquela interpretação daquela situação. A partir do momento que eu coloco para fora, coloco num papel, eu falo, eu quero resolver essa situação, quero resolver aquela pendência com o meu pai que eu passei aos 13 anos de idade, eu coloco no papel e começo a visualizar as possibilidades. A possibilidade talvez de conversar com ele, a possibilidade talvez de escrever uma carta, a possibilidade talvez de fazer uma ligação enquanto ainda dá tempo, né, enquanto ele ainda estiver vivo. Então nós vamos trazendo soluções e eu particularmente eu sou uma pessoa muito resolutiva e isso também pode ser um problema porque às vezes, óbvio que quando a Ana está na cadeira da profissional, ela não faz isso, né? Porque muitas pessoas elas vêm para falar, mas dentro das 5 ferramentas, na verdade, dentro das 5 formações que eu trabalho, nós sim falamos do problema, mas nós trazemos solução para os problemas. Naquela sessão especificamente, a pessoa ela traz o problema e ela já sai com uma solução. Não necessariamente uma solução minha, mas nós criamos juntas estrategicamente uma solução para cada um dos problemas que são trazidos ali na sessão. Mas tem um momento que eu só escuto. Então, a Ana profissional, ok, mas a Ana resolutiva, que é altamente resolutiva, às vezes numa amizade pode ser ruim. Por quê? Porque via de regra as pessoas elas te buscam por 2 motivos. Um para ser acolhida e o outro sim porque quer a sua ajuda, porque quer a sua opinião sobre algo. Então, depois de muito autoconhecimento, eu tomei a consciência de que algumas pessoas elas não querem a solução dos seus problemas, elas não querem que a sua vida seja resolvida, elas só querem murmurar. Ou às vezes não é só murmurar, às vezes elas só querem compartilhar uma situação que elas estão vivendo, mas elas não querem visualizar ali a resolução desse problema. Por quê? Porque ela não se sente forte o suficiente, ela não se sente segura o suficiente para resolver aquele problema naquele momento. Então ela só compartilha.
Então, via de regra, no meu dia a dia, na minha vida pessoal, é algo que eu preciso trazer muita consciência e às vezes se eu tenho um nível de intimidade ainda mais alto, né, ainda mais elevado com essa pessoa, eu pergunto, você quer a Ana que vai te ajudar a resolver o problema ou você está apenas compartilhando comigo essa dificuldade que você está passando? E gente, não existe nada de errado a pessoa querer compartilhar, até porque se a pessoa está compartilhando com você um momento, um trauma na vida dela, uma experiência passada que não foi tão positiva assim, entenda que no mínimo ela confia em você. Ela confia em você para compartilhar essa situação talvez de tanta vulnerabilidade na vida dela. Então não estou falando aqui, não, peraí, porque eu sou uma pessoa resolutiva que eu preciso resolver todas as coisas para a minha vida e para a vida do outro. Não. Inclusive eu já me dei muito mal com isso, né, de querer resolver problemas de pessoas que não queriam resolver e aquilo era muito frustrante para mim. E isso já faz bastante tempo, foi logo quando eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, já vão fazer 9 anos, e aí foi quando eu comecei lá meu processo de autoconhecimento e eu comecei a ter essa clareza. Não, peraí. Quem quer o problema resolvido é você, a pessoa ela não quer. Se um dia ela quiser, ela te procurará e ela especificará para você que ela precisa da sua ajuda. Antes disso, você vai ficar quietinho, você não vai abrir a sua boca, você não vai falar nada, porque a pessoa ela quer continuar reclamando exatamente daquele mesmo problema, daquele mesmo motivo. Então, para a gente finalizar, eu quero te convidar a realmente entender por que muitas vezes a sua comunicação não está sendo fluida da forma como você gostaria, por que a sua comunicação às vezes trava, quais são os traumas que você passou que talvez você não queira encarar, porém de alguma forma, bem provavelmente esteja impactando na sua vida, impactando nos seus relacionamentos. E também, mais do que olhar para dentro, também olhar para os seus relacionamentos à sua volta. Por que às vezes você fala, nossa, mas a minha comunicação é tão boa, mas eu percebo que a comunicação do meu cônjuge não é tão boa, eu percebo que eu falo muito mais, ele é mais calado, eu percebo que eu compartilho com ele situações da minha vida que foram de muita vulnerabilidade, mas ele não compartilha comigo momentos que foram dolorosos na vida dele. Entenda, talvez pelo excesso de praticidade, às vezes pela não delicadeza, eu falo que nós mulheres precisamos ter esse monte vale. Quando eu falo monte vale, é a gente sim ter esse lado mais resolutivo, mas a gente descer também no momento de vulnerabilidade, no momento de delicadeza, porque lembra, para que qualquer pessoa compartilhe qualquer coisa no nível baixo, médio ou alto com você, essa pessoa no mínimo precisa se sentir segura para compartilhar algo com você, né? Segura que você não compartilhará isso com outras pessoas, segura principalmente que você não julgará o problema dela, não julgará ela mesma, porque muitas pessoas elas já se sentem culpadas por si só, por conta de algumas situações que lhe foram, né, que lhe aconteceram, alguns traumas que essas pessoas passaram, então ela não quer compartilhar com pessoas que trará ainda mais culpa. Pelo contrário, uma das nossas lutas diárias da nossa carne, da nossa parte humana mesmo, é todos os dias lutar contra a culpa que nós carregamos, principalmente quem já é mamãe, né? Eu sou mãe de 2 e eu sei como tem aquela frase que é tão conhecida que nasce um filho, nasce uma culpa. E por muito tempo aquilo fez parte, né? Essa frase fez parte da minha vida até o momento que eu falei, não, peraí, eu não posso. Gente, é muito ruim. E se você passa, né? Se você alimenta esse sentimento dentro de você, observe-se, porque é o que eu falo. Às vezes você fala, eu chego no final do dia, ou às vezes no meio do dia, ou às vezes na hora do almoço eu já percebo que eu tô sem energia para fazer nada, eu tô cansada, eu não consigo executar todas as coisas que eu quero no meu dia. Veja que por outro lado tem algo sugando a sua energia, um drenador de energia. Então, pode ser que você esteja no seu trabalho pensando nos seus filhos. Aí, quando você está com os seus filhos, você está pensando na entrega do seu trabalho, que ficou pendente, que já há 3 dias está pendente. Então,
é um treino mesmo, tem alguns outros recursos que eu utilizo, que se você quiser eu posso disponibilizar em vídeos aqui no YouTube, só deixe nos comentários para mim, por favor. Mas que isso aqui precisa estar alinhado, porque se eu carrego um nível de culpa muito alto, eu vou, de alguma forma, a minha energia estará sendo drenada durante o meu dia. E é óbvio que eu não vou, né, conseguir executar, eu não conseguirei executar, né, todas as minhas atividades ou todo o meu planejamento do dia, exatamente porque tem algo aqui sugando, drenando a minha energia, como se ela estivesse sendo sugada de pouquinho em pouquinho. E óbvio, a depender do seu nível de culpa, isso se torna ainda mais volumoso, ainda mais rápido. Então, observe-se. E para esse vídeo, era essa troca que eu queria, na verdade, eu queria muito essa troca. Te convido, inclusive, a não só se inscrever no canal, mas deixar os seus comentários também aqui no link. Sempre eu deixo disponível o meu Instagram. Se você se interessar por estes conteúdos, eu gosto muito de ter uma troca. Deixe seu comentário, para mim é muito importante, inclusive com os temas dos próximos vídeos, dos próximos episódios. Espero muito ter contribuído, né? Perceba-se muito a sua comunicação, e quanto mais a gente trouxer atenção, trouxer intencionalidade, menos ruídos nós teremos em nossas comunicações. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!